Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que os bancos centrais estiveram aí no centro das atenções do mercado. E a gente começa falando dos Estados Unidos, onde o Fed decidiu aí realizar um corte de juros mais agressivo, realizou um corte de 0,5 ponto percentual. Agora a taxa de juros nos Estados Unidos está numa banda entre 4,75% e 5% ao ano. E apesar dessa decisão aí um pouco mais agressiva, já no início do ciclo de corte, foi a primeira vez que os Estados Unidos cortou os juros no período pós-pandemia, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, deu declarações de que o Banco Central ainda vai esperar pelos próximos indicadores para, de fato, estabelecer se isso é um ciclo de corte de juros e se esse ciclo vai seguir aí essa mesma magnitude de corte de 0,5 ponto percentual. Mas mesmo assim, os dirigentes de lá do Banco Central, pelo gráfico de pontos que mostram a expectativa futura dos cortes de juros, a maioria aponta para mais um corte de 0,5 ponto percentual na reunião de dezembro. Já aqui no Brasil, nós fomos na contramão. O nosso Banco Central, na reunião do Copom, decidiu elevar mais uma vez a nossa taxa básica de juros. Fez um ajuste gradual de 0,25 ponto percentual e agora a nossa taxa Selic está em 10,75. O Banco Central atribuiu a essa nova elevação da taxa básica de juros a resiliência da atividade econômica no Brasil, que continua forte. Além disso, os bons números do mercado de trabalho, que vem pressionando a inflação. Outra justificativa dada pelo nosso Banco Central foi a desancoragem das expectativas de inflação, principalmente ali no primeiro trimestre de 2026, que é o horizonte relevante da nossa meta de inflação, mostrando aí que as expectativas futuras de inflação estão vindo aí acima do centro da meta, que é de 3%. Essa decisão do nosso Copom, ela foi unânime. Todos os 7 diretores votaram para esse aumento da nossa taxa básica de juros. Outra questão que preocupa bastante aqui no Brasil é em relação à questão fiscal. Mesmo com a arrecadação federal subindo 11,95% no mês de agosto, o que representa aí um recorde para o mês, mais uma vez o TCU fez alertas sobre as dificuldades em que o nosso governo federal vai ter para cumprir aí a meta de déficit zero para esse ano de 2024. Outro problema que acabou aí perturbando um pouco o mercado foi o adiamento do relatório de receitas e despesas do governo federal, que ia ser na sexta-feira e foi adiado para segunda-feira. Isso aí acabou causando um certo mal-estar no mercado financeiro, o que acabou fazendo com que o nosso Ibovespa não aproveitasse aí o bom momento das bolsas de Nova York, encerrasse em queda essa semana de 2,83%. Já o dólar teve uma leve oscilação para baixo, encerra essa semana em queda de 0,96%, cotado aos R$ 5,51. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, as bolsas subiram forte com esse início mais agressivo do ciclo de corte de juros. O S&P 500 encerra em alta de 1,56%, a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, subiu 2,13% e o Dow Jones subiu 1,52%. Já na Europa, o Stoxx 600 fecha aí praticamente estável, em leve queda de 0,09%. Mesmo a inflação lá na zona do euro dando uma arrefecida aí, né, a inflação ao consumidor caiu para 2,2% no acumulado nos últimos 12 meses. Nós tivemos decisão de taxa de juros também no Reino Unido, na Noruega e na China. Os 3 países mantiveram as suas taxas básicas de juros estáveis, quando existia uma expectativa do mercado de queda nessas taxas de juros. Outro país que também manteve a taxa de juros estável foi o Japão, mas lá a expectativa era de uma nova alta na taxa básica de juros. Mas o Banco Central japonês pregou aí calma neste momento de turbulência no mercado. A falta de estímulos econômicos vindos da China fizeram com que o minério de ferro aí permanecesse praticamente estável, em leve queda de 0,36%, com a tonelada cotada aos US$ 91,93.
Já o petróleo subiu 4,02% essa semana, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando a semana cotado aos $74,49. Essa subida do preço do barril de petróleo se deve ao aumento das tensões no Oriente Médio, depois de uma série de ataques contra o grupo Hezbollah. Primeiro, esses ataques vieram pela explosão de pagers. Depois, os walkie-talkies, que eram utilizados para a comunicação aí do grupo terrorista, também explodiram. O Hezbollah acusou Israel de ter implantado aí explosivos nesses dispositivos, o que não foi confirmado pelo governo de Israel. Esse reinício do ciclo de alta de juros aqui no Brasil acabou mexendo com a nossa renda fixa. O DI para janeiro de 2025 encerra essa semana em alta de 0,09 pontos percentuais, cotado a 11,02%. Já a carteira de títulos públicos encerra essa semana em queda. O IMA geral encerra em queda de 0,30 pontos percentuais. Já os prefixados sofreram mais. Encerra essa semana com uma queda de 0,47 pontos percentuais no IRFM. Os Estados Unidos divulgaram alguns dados da sua economia essa semana. As vendas no varejo tiveram alta de 0,1%, enquanto isso a produção industrial registrou uma alta de 0,8%. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda duas notícias negativas que acabaram também influenciando aí o nosso desempenho negativo ao longo dessa semana. A primeira delas é a notícia da Anatel, que disse que até o final do ano nós poderemos ter aí bandeira amarela ou vermelha na conta de luz, o que pode aí pressionar ainda mais a nossa inflação. Nós tivemos também uma nota dos servidores do IBGE contra a administração de Marcos Portman. Eles cobraram aí mais transparência e participação e dizem, que o CEO aí do IBGE só fica fazendo viagens internacionais e não está aí conduzindo bem a autarquia. O grande problema é que o IBGE é o responsável pelos principais dados brasileiros e o principal deles é o nosso índice oficial de inflação. Uma falta de credibilidade do IBGE pode trazer aí uma falta de credibilidade nos dados econômicos brasileiros. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de dados econômicos extremamente relevantes. Nós vamos ter a divulgação do nosso IPCA 15, que é considerada uma prévia da nossa inflação oficial. É divulgada também a ata da última reunião do Copom, que vai dar aí mais detalhes do que balizou essa decisão de reiniciar o ciclo de alta da nossa taxa básica de juros. Nós temos o relatório trimestral de inflação, divulgado pelo Banco Central, e também o relatório fiscal do governo federal, que era para ter sido divulgado sexta-feira e foi adiado para a próxima segunda-feira. Muito obrigado e até a próxima semana.